Valerie Tyndall tinha 17 anos quando desapareceu. Ela saiu de casa dizendo que ia trabalhar para um vizinho, um homem conhecido e amigo da família. Naquela mesma noite, ele diria à mãe dela que Valerie nem sequer esteve com ele. 5 meses mais tarde, o corpo de Valerie seria encontrado enterrado no quintal desse mesmo homem, dentro de uma caixa de madeira feita por ele. Como um homem que frequentava a casa dela conseguiu matar e sustentar a mentira por 5 meses. Valerie nasceu em Indianápolis em 2005. Era uma entre 5 irmãos. A mãe decidiu tirar a família da cidade grande. Mudaram para Arlington, Indiana, cerca de 300 habitantes, menos de 1 hora de Indianápolis. A mudança buscava segurança e, até então, parecia funcionar. Valerie tinha acabado de concluir o penúltimo ano do ensino médio. Depois de dificuldades sérias na escola, passou a ter notas altas e recebeu cartas de aceitação para a faculdade. Tinha planos claros, queria ser veterinária. Nada nisso indicava alguém prestes a desaparecer voluntariamente. Do outro lado da rua morava Patrick Scott, de 59 anos. Ele tinha um pequeno negócio de jardinagem e Valerie trabalhava ocasionalmente com ele. Mas não era só trabalho. Havia laços familiares e convivência frequente. Essa confiança é o detalhe mais perigoso da história, porque Patrick não era apenas um empregador, ele circulava dentro da rotina da família e, com o tempo, passou a circular sozinho na rotina de Valerie. Depois do desaparecimento, surgiram fotos dos dois juntos sozinhos em lugares como um aquário. Os pais acreditavam que a família toda estaria presente, mas não estava. A fronteira entre trabalho, amizade e algo errado já tinha sido cruzada, só ainda não era visível. Há um padrão que se repete em crimes como esse. Não são casos marcados por alerta ou ameaça imediata. Pelo contrário, eles surgem em ambientes de confiança, rotina ou proximidade. É isso que torna esse tipo de história tão difícil de perceber enquanto ainda está acontecendo. Na quarta-feira, 7 de junho de 2023, Valerie pediu à mãe para trabalhar naquele dia. Era incomum, disse que iria ajudar Patrick. Ela saiu e nunca mais voltou. Antes de voltar para casa, Patrick e Valerie foram vistos juntos em Shelbyville, nos condomínios South High Gardens. Uma testemunha relatou que Patrick disse que os dois iriam para um almoço especial em Indianápolis. Esse almoço nunca aconteceu. Registros indicam que às 12h59, Valerie já estava novamente na casa dele. Quando a noite caiu e Valerie não apareceu, a mãe ligou para Patrick. A resposta foi imediata. Ela não trabalhou hoje. Nem tínhamos combinado nada. Aquilo não fez sentido, mas, naquele momento, ninguém pensou no pior. Pouco depois, Patrick e a esposa foram até a casa da família. Foi ali que ele lançou a primeira narrativa alternativa. Talvez ela tenha fugido. Valerie foi oficialmente reportada como desaparecida no dia seguinte. A polícia emitiu um alerta e Patrick foi questionado, mas disse que não havia desde o dia anterior. Mas isso não durou. Testemunhas viram os dois juntos no dia 7. Uma delas viu Patrick dirigindo o carro de Valerie. Confrontado, ele mudou a versão. Agora dizia que estiveram juntos, mas que ela pediu para descer em outra cidade e entrou no carro de um homem desconhecido. Depois mudou de novo. Disse que ela esteve na casa dele, que ele saiu para trabalhar e, quando voltou, ela havia sumido. Só havia um problema. Ele não foi trabalhar naquele dia. E os dados do celular de Valerie mostravam que o último sinal vinha exatamente daquela área. A polícia teve acesso aos celulares. A última mensagem de Valerie para Patrick foi às 11h23 da manhã. A mensagem dizia:
Estou chegando. Patrick, por sua vez, enviou mensagens horas depois, fingindo não saber onde ela estava, mas havia algo ainda mais perturbador. Ele tinha acesso à localização de Valerie em tempo real por um aplicativo de rastreamento. Ele sabia exatamente onde ela estava. Pouco depois do horário em que Valerie chegou à casa dele, registros mostram que Patrick começou a apagar aplicativos do próprio celular. Mas ele esqueceu: o Apple Health. O aplicativo registrou atividade intensa por volta das 13h35. Depois disso, o telefone de Valerie nunca mais teve atividade. A partir dali, não restava mais espaço para versões alternativas. As buscas continuaram por meses. Cães farejadores alertaram para a presença de restos humanos na propriedade de Patrick. O terreno mostrava áreas alteradas, mas nada era visível ainda. Semanas após o desaparecimento, Patrick foi visto incendiando a própria garagem. O episódio nunca foi explicado oficialmente, mas chamou a atenção dos investigadores. Até 28 de novembro de 2023, investigadores voltaram ao local e focaram em um grande monte de terra coberto por entulho. Debaixo dele, encontraram duas caixas de madeira. Uma tinha fitas VHS e papéis. A outra estava envolta em plástico preto. Dentro dela estava Valerie. O esmalte laranja nas unhas confirmou o que ninguém queria confirmar. Patrick foi preso no mesmo dia. Dessa vez, não negou. Confessou ter estrangulado Valerie com o próprio cinto. Em depoimento, afirmou que continuou usando o mesmo cinto depois do assassinato. Disse que o crime simplesmente aconteceu. Segundo ele, Valerie o estaria chantageando, ameaçando revelar que ele a havia seduzido. Para a promotoria, a versão serviria apenas para reduzir a responsabilidade. Após o assassinato, o corpo de Valerie foi mantido primeiro no quarto e depois no escritório da casa, enquanto a rotina da família seguia normalmente. No dia seguinte, Patrick comprou madeira, construiu a caixa e enterrou Valerie em um buraco já aberto no quintal. Também admitiu ter se livrado da placa e das chaves do carro dela, jogando tudo em um rio que disse não lembrar qual. Em março de 2024, ele aceitou um acordo de confissão e foi sentenciado a 57 anos de prisão. Além disso, teve que pagar uma restituição de cerca de $10.000 à família de Valerie. A mãe de Valerie tentou afastá-la da violência mudando de cidade, mas o perigo não veio de longe, veio de alguém conhecido, alguém próximo. Casos como esse nos lembram de algo desconfortável. O risco raramente se apresenta como ameaça. Ele costuma se apresentar como confiança. E quando percebemos, já estamos dentro do ponto cego.